Fala pessoal, meu nome é Eduardo Lopes, eu sou engenheiro florestal e nesse vídeo vamos dar continuidade ao estudo leitura da Lei 12.651 de 2012, certo? Conhecido popularmente como Código Florestal. Então você que é engenheiro florestal, engenheira florestal, tem a obrigação de ler pelo menos uma vez na vida esse dispositivo legal, tá bom? Então vamos dar continuidade. Para quem não assistiu o vídeo passado, certo? Assista. Lá nós falamos a respeito do capítulo 1 e hoje vamos adentrar ao capítulo 2, né, que fala sobre as áreas de preservação permanente, tá bom? Então vamos começar aqui, né, na seção 1, tá? Na seção 1 da delimitação das áreas de preservação permanente. Então, pessoal, no seu artigo 4º, né, vamos iniciar a leitura, né? Então, considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas para os efeitos desta lei. 2 pontos. Vamos lá. Inciso 1º. As faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de, né? Aí vai começar aqui as alíneas, tá bom? Mas antes de começar as alíneas, eu quero falar um pouco sobre isso aqui, ó. O que é um rio perene, pessoal? O rio perene são aqueles que ocorrem durante todo o ano, tá? Ou seja, não há essa sazonalidade dependendo da época do ano, do rio tá cheio, do rio tá seco, tá bom? Então, durante todo o ano corre água, são os cursos de água natural perene. E o que são, Eduardo? Os intermitentes, tá? Os intermitentes são aqueles cuja, a depender do período do ano, há a seca, certo? Do rio ou congelamento, tá? Em casos de áreas que tenha frio intenso, tá bom? Em locais aí, talvez no sul do país. Sinceramente, eu desconheço, nunca trabalhei em áreas que possua esse tipo de realidade, mas eu sei que no sul do país existe. Então, se houver também um congelamento em determinada época do ano, o rio é considerado intermitente, tá bom? E, Eduardo, o que são os efêmeros? Ou seja, aqui no artigo 4º, né, no inciso 1º, ele fala excluídos os efêmeros, ou seja, os rios efêmeros eles não possuem área de preservação permanente, tá bom? Então, os rios efêmeros são aqueles que só correm água quando está no período de fortes chuvas, tá? É também conhecido como canais de drenagem, ou seja, quando fortes chuvas acontecem, tem aquele curso d'água ali, né, que não chega a ser o rio, mas é por onde a água é excedente, né, ou seja, o solo ele atinge a capacidade de campo, não tem mais para onde escoar a água, né, não tem mais para onde infiltrar, desculpa, a água, e aí ela acaba escoando pela superfície, e aí, dependendo da topografia, ela vai correr por algum canal, né, por onde seja mais fácil da água percorrer. Então, esse canal, onde só acontece quando há fortes chuvas, são chamados de efêmeros. Desde a borda da calha do leito regular. Então, pessoal, eu falei isso aqui no vídeo passado, quando a gente estava lendo lá o capítulo 1º do Código Florestal. Quem não viu, veja, indico mais uma vez. Mas, enfim, o que é o leito regular? Eu até peguei uma imagem aqui, vou abrir aqui para vocês, tá? Então, deixa eu só ver se está aparecendo. Deixa eu ver se dá para aumentar mais um pouco, para ficar melhor. Então, o que acontece, certo? Isso aqui ó, é como se fosse a calha do rio, ou seja, a gente está vendo o rio na transversal, né? Então, a gente está vendo o rio aqui, foi um corte, né? Um corte transversal, a gente está olhando assim o rio de forma transversal. Então, isso aqui, ó, pessoal, é a calha do leito do rio, tá? E o rio, ele fica o ano todinho correndo aqui, ó. Correndo aqui. Então, isso aqui é a calha do leito regular do rio. Então, ó, quando há uma enchente, ou seja, em épocas de fortes chuvas, há um aumento da cota do rio. Então, ela vem para cá, ó, tá? Isso aqui chama o leito maior sazonal, tá?
Mas a legislação aqui, ele está falando de quê? De calha do leito regular. Então, essa contagem, tá, da APP, ela vai vir a partir da calha do leito regular do rio. Tá bom? Então, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima D. Aí vem aqui as alíneas. 30 metros para os cursos d'água com menos de 10 metros de largura. Ou seja, se isso aqui ó, tiver menos de 10 metros, há necessidade de uma área de preservação permanente daqui para cá de 30 metros e daqui para cá de 30 metros. Tá bom? 50 metros para os cursos d'água que tenham entre 10 e 50 metros de largura. A lógica é a mesma. 200 metros para os cursos d'água que tenham 200 a 600 metros e 500 metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 metros. Ou seja, se o curso d'água tiver uma largura superior a 600 metros, a área de preservação permanente terá que ser uma faixa de 500 metros. Então, grandes cursos d'água que temos em nosso país atingem facilmente aqui essa distância, tá? E aí a faixa de APP é de meio quilômetro. Então, vamos aqui para o segundo ponto. As áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais em faixa com largura mínima D. Ou seja, a gente parou de falar agora de cursos d'água e começamos a falar de lagos e lagoas naturais. Então, 100 metros em zonas rurais, exceto para corpos d'água com até 20 hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 metros. Então, em zonas rurais, para corpos d'água, né, lagos ou lagoas naturais com mais de 20 hectares de superfície, 100 metros de APP. Para corpos d'água com uma superfície inferior a 20 hectares, 50 metros de APP. B. 30 metros em zonas urbanas. Então, se lá na certidão de inteiro teor do empreendimento do seu cliente tiver que aquela área é uma área de expansão urbana ou zona urbana, e se houver, no caso, um lago ou lagoa natural, a APP será de 30 metros. Vamos agora para o inciso terceiro. As áreas no entorno dos reservatórios d'água artificiais, ou seja, aquele açudezinho, certo? Que normalmente se tem em fazendas, decorrente de barramento ou represamento de curso d'água natural, ou seja, não é aquele açude que ele é cheio somente com água da chuva. Esse açude aqui, que esse trecho aqui da legislação está falando, é o açude que vem um rio, certo? Um curso d'água natural, e aí o proprietário faz o barramento daquela água, tá bom? Na faixa definida na licença ambiental do empreendimento, tá bom? Olha aqui o que ele está dizendo. Que as áreas no entorno desses reservatórios artificiais que decorrem do barramento e represamento de curso d'água natural terá uma APP definida na licença ambiental do empreendimento. Vocês sabiam que a construção de açudes ele precisa ser licenciado? Pois é. É raro a gente encontrar, pelo menos aqui na minha região, um açude licenciado. Mas ele tem que ser licenciado. E na licença, o órgão ambiental vai estipular o limite da APP que deva ter naquele reservatório, tá? Nessa condição aqui que foi descrita. Inciso 4. Áreas no entorno de nascentes e dos olhos d'água perenes, qualquer que seja a sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 metros. Ou seja, em nascentes, né, ou olhos d'água perenes, um raio mínimo de 50 metros de APP. Quinto, as encostas ou partes dessas com declive superior a 45 graus, equivalentes a 100% da linha do maior declive. Ou seja, morros ou topo de morros com declividade superior a 45 graus, APP. Independente de tem vegetação, não tem vegetação, qual a fitofisionomia, não importa. O morro lá, a montanha, ele se encaixa nesse perfil aqui, se encaixa, APP. A partir da linha, né, da cota de maior declividade.
As restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de manguezais, ou seja, se essa restinga ela for muito próxima ao litoral, né, e o técnico confirmar que essa vegetação está tendo um papel fundamental como fixadora de dunas ou estabilizadora de manguezais, APP. Os manguezais, em toda a sua extensão, ou seja, teve bioma manguezal? Tem, APP. Todo manguezal é uma área de preservação permanente. Tá bom? Oitavo, as bordas dos tabuleiros ou chapadas até a linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros em projeções horizontais. Eduardo, traduza. Eu fiz até uma imagem aqui. Fiz não, né? Eu peguei essa aqui na internet. Eu fiz a outra. Então vamos lá. Essa aqui, ó, é a linha de ruptura que... Deixa eu ver se está pegando. Tá pegando. Vou aumentar aqui. Essa aqui, ó, é a linha de ruptura, certo? Que a legislação fala da chapada ou do tabuleiro. Então, a área de preservação permanente é o quê? Daqui, numa projeção horizontal, até 100 metros é área de preservação permanente, tá? Então, a borda de tabuleiro ou chapada, tá bom? E essa aqui é a linha de APP, tá legal? Nono, no topo de morros, montanhas, montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 metros e inclinação média maior que 25 graus, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação, sempre em relação à base, sendo esta definida pelo plano horizontal, determinado por planície ou espelho d'água adjacente, ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo à elevação. Traduza isso aqui, Eduardo. Beleza, vamos traduzir. Deixa eu abrir aqui a imagem. Pronto. Então, vamos lá. O que é que a legislação está dizendo? Se H, certo? Se essa altura aqui, eu peguei aqui como exemplo o pão de açúcar, né? Que eu acho que a maioria dos brasileiros conhece. Então, aqui, ó, se H, tá? Ele for maior do que 100, certo? O terço, né? Os 2/3 superior do morro, aqui, ó, é APP, tá? Desde que a inclinação seja maior do que 25 graus, tá bom? Então, isso aqui, ó, os 2/3 superiores do morro, com inclinação maior do que 25 graus, APP, certo? E de onde é que essa cota aqui, né? Essa cota inicial para a gente medir H, ela começa na planície ou espelho d'água. Então tá vendo aqui a planície, né? No caso aqui o espelho d'água, porque tem água aqui. Então vamos supor que não existisse água nenhuma aqui, né? Ele falou lá que o relevo ondulado. Então o relevo ondulado, o que é que a legislação fala? Aqui, ó. No caso dos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação. Então, seria no caso aqui, ó, né? No ponto de sela mais próximo à elevação, tá bom? No caso de, se não houvesse aqui planície, ou seja, se continuasse aqui lá para baixo descendo, fosse mais montanhas, né? Mais relevos ondulados, ou se não houvesse o espelho d'água. Então, vamos dar continuidade. 10. As áreas em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação. Ponto. Superior a 1.800 metros, APP. Em veredas, faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 metros, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. O que são veredas? Pessoal, veredas é uma fitofisionomia. Essa fitofisionomia ela é muito característica pela presença de buritis, porém não é o buritizal, certo? Cuidado para não confundir. Por quê? Porque o buritizal ele tem um adensamento maior, certo? Dessa espécie. Já no caso das veredas, não. Normalmente é uma área de charco, certo? Um solo bem saturado, né? Com relação a fornecimento hídrico do solo, certo? E em determinadas épocas do ano, o solo ele pode ficar mais encharcado ou menos encharcado. Mas, via de regra, é um solo que mantém esse charco, tá? Então, as faixas marginais das veredas, ou seja, tem esse charco, tem o buriti, tem aquelas árvores esparsas, é considerado vereda? É. Então, onde é que começa, né, a ficar seco? Aqui, a delimitação é essa.
Então, pronto, a partir desse ponto, 50 metros, certo? De largura mínima, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado. Tá bom? Então, a partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado, 50 metros APP. E aí ele vem aqui, ó, parágrafo 1º. Não será exigida APP no entorno de reservatórios artificiais de água que não decorram de barramento ou represamento de curso d'água natural. Ou seja, se o açude, certo, ele não for feito um barramento ali proveniente de um curso d'água natural, ou seja, fez um açude, né, em uma depressão e a fonte hídrica daquele açude é somente água da chuva, não tem APP. Parágrafo 2º revogado, parágrafo 3º vetado, parágrafo 4º. Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 hectare, fica dispensada a reserva de faixa de proteção prevista no inciso 2 e 3 do caput. Quais são os incisos 2 e 3? Aqui, ó, 2 e o 3, que a gente leu. Então, nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 hectare, fica dispensado essa faixa, certo? Que a gente leu anteriormente. Vedada nova supressão de área de vegetação nativa, salvo autorização do órgão competente, enfim, do CISNAMA, tá bom? Então, o que é que está dizendo aqui? Abaixo de 1 hectare não precisa, certo, de APP, porém não pode se haver nova supressão de área, ou seja, a pessoa quer aumentar lá o reservatório, né? Se tiver vegetação nativa, não pode ser feita a supressão, tá bom? A não ser que o órgão autorize. Parágrafo 5º. É admitido para a pequena propriedade ou posse familiar que trata o inciso 5º do artigo 3º desta lei, ou seja, esse aqui, o inciso 5º do artigo 3º, é o que fala lá sobre o que é pequena propriedade ou posse rural familiar. Cadê? 3º, 5º, ó. Pequena propriedade ou posse rural familiar, que a gente falou no vídeo passado, tá? Então, o que é que ele está dizendo aqui? É admitido para pequena propriedade, tal, que trata o inciso 5º do artigo 3º, o plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante de ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos, desde que não implique supressão de novas áreas de vegetação nativa, seja conservada a qualidade da água e do solo e sejam protegidas a fauna silvestre. O que é que ele está falando aqui? Quando a gente anda pelo interior, é comum a gente ver na época da seca, certo? Ou seja, onde normalmente na época de cheia, aquele lago, lagoa, né? Aquele barramento ali, tem uma área que fica coberta por água, é normal na época de seca a gente ver aquele solo exposto, tá bom? Então o que é que ele está dizendo aqui? Que pode sim, para a pequena propriedade ou posse rural familiar, a pessoa utilizar aquela área para agricultura, tá? Para agricultura, do plantio de culturas temporárias e sazonais de ciclo curto. Ou seja, a pessoa planta um milho, né? A pessoa planta um feijão, pode ser utilizado naquela área ali. Parágrafo 6º. Nos imóveis rurais com até 15 módulos fiscais, falamos sobre os módulos fiscais no vídeo passado, mas em resumo, depende do município que você está trabalhando. Cada município tem a quantidade de módulo fiscal determinado. Então, para o município A, o módulo fiscal são 15 hectares. Para o município B, o módulo fiscal pode ser 20 hectares, por exemplo. É admitida, nas áreas de que tratam o inciso 1 e 2 do caput desse artigo, a prática de aquicultura e a infraestrutura física diretamente a ela associada. Desde que, ou seja, eu posso fazer aqui, certo? O que é que fala aqui o inciso 1 e 2? Né? O inciso 1 são as faixas marginais, certo? De cursos d'água, de rios efêmeros, excluídos os efêmeros, desculpe, dos rios perenes e intermitentes, né? E aí ele coloca aqui aquela margem, né? Aquela margem diária que a APP ela ocupa dependendo da largura do rio, tá? Então o inciso 1 é esse e o inciso 2 é o que trata dos lagos e lagoas naturais. Então o que está dizendo? É admitida, né? Dentro de APP, certo? Ou seja, dentro dessa faixa, tá? De APP, a prática de aquicultura e infraestrutura física diretamente associada. Desde que? Porque isso aqui é primordial. Principalmente aqui no Nordeste, é muito comum o pessoal utilizar essas áreas, né? Principalmente a área ali onde tem
intervenção de mangue, a criação de camarão, tá? Camarão, peixe, também alguns peixes, mas é mais comum camarão. É muito forte aqui no Nordeste isso. Então, é possível, desde que sejam adotadas as práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de recursos hídricos, garantindo a sua qualidade e quantidade, de acordo com a norma do Conselho Estadual do Meio Ambiente. 2. Esteja de acordo com os respectivos planos de bacia ou planos de gestão de recursos hídricos. Ou seja, é comum, né, principalmente onde tem umas bacias hidrográficas bem delimitadas, se terem conselhos, né, conselhos, comitês. Então, por exemplo, eu sou membro gestor do Comitê de Bacias Hidrográficas do Rio Pitimbu e da APA Bonfim Guaraíras, que são duas bacias hidrográficas de bastante importância no estado do Rio Grande do Norte. Então, eu faço parte do Comitê de Bacias. Então, dentro do Comitê de Bacias, nós batalhamos por alguns dispositivos legais de proteção a essas bacias. Então, o próprio Código Florestal ele já abarca isso, né? Ele abarca que o empreendedor que vá se utilizar dessas áreas, ele esteja de acordo, né, com os dispositivos legais das bacias ou dos planos de gestão do recurso hídrico daquele local que vai ser trabalhado. 3. Seja realizado o licenciamento pelo órgão ambiental competente. Ou seja, tem que ter licenciamento ambiental. O imóvel esteja inscrito no CAR. O imóvel tem que estar cadastrado no Cadastro Ambiental Rural. 5. Não implique em novas supressões de vegetação nativa. Não pode-se haver supressão vegetal. 7, 8 e 9 vetado. 10. Em áreas urbanas consolidadas, ouvidos os conselhos estaduais, municipais ou distrital de meio ambiente, lei municipal ou distrital poderá definir faixas marginais distintas daquelas estabelecidas no inciso 1 do caput deste artigo, com regras que estabeleçam. Vamos lá. A lei do Pitimbu, né, desse exemplo aqui que eu estou falando para vocês, né, dessa bacia hidrográfica, que tem aqui no estado do Rio Grande do Norte, se eu não me engano é a lei 8.426 de 2003, se eu não me engano é isso, as faixas de APP é diferente, né? Ela é mais restritiva do que o que tem aqui no Código Florestal. Então, o Código Florestal, em seu parágrafo 10º, já permite isso, né? Já permite que a pessoa que esteja gerindo aquele recurso hídrico que está mais próximo daquela realidade, né? Ou seja, o Estado, o município, ele consiga, ele tenha a possibilidade de criar dispositivos legais para ter uma faixa diferenciada. Então, vamos lá. Inciso 1º. A não ocupação de áreas com risco de desastres, a observância das diretrizes do plano de recursos hídricos, no plano de bacia, do plano de drenagem ou do plano de saneamento básico, se houver, e a previsão de que as atividades ou os empreendimentos a serem instalados nas áreas de preservação permanentes urbanas devam observar os casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental fixados nessa lei. Vamos lá. Artigo 5º. Na implantação de reservatórios d'água artificial destinada à geração de energia ou abastecimento público, né, usinas hidrelétricas ou abastecimento público, é obrigatório a aquisição, desapropriação ou instituição de servidão administrativa pelo empreendedor nas áreas de preservação permanente criadas em seu entorno, conforme estabelecido no licenciamento ambiental, observando-se a faixa mínima de 30 metros e máxima de 100 metros em área rural, faixa mínima de 15 metros e máxima de 30 metros em área urbana. Então, basicamente, esse artigo 5º aqui, né, ele está definindo parâmetros para a questão, né, dos reservatórios para geração de energias hidroelétricas e o abastecimento público. E seu parágrafo 1º, ele dá continuidade. Na implantação de reservatórios d'água artificiais, de que trata o caput, o empreendedor, no âmbito do licenciamento ambiental, elaborará o plano ambiental de conservação e uso do entorno do reservatório. Então isso aqui vai lá normalmente dentro do EIA, tá? Pode ser também um RAIS, um relatório ambiental simplificado, dependendo do tipo do empreendimento, né? Tem umas micro usinas hidrelétricas que aí cabe um RAIS,
Mas quando é uma usina hidroelétrica, aí normalmente é um EIA-RIMA. Então isso aqui, ó, cadê? Isso aqui, ó, né, o Plano Ambiental de Conservação e uso do entorno do reservatório vai lá dentro do estudo, tá? Em conformidade com o termo de referência expedido pelo órgão competente do CISNAMA, né? Não podendo o uso exceder a 10% do total de área de preservação permanente. Parágrafo 2º. O Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial, para os empreendimentos licitados a partir de vigência dessa lei, deverá ser apresentado no órgão ambiental concomitantemente com o Plano Básico Ambiental, que são os PBAs, e aprovado até o início da operação do empreendimento, ou seja, até ao recebimento da LO, licença de operação, não constituindo a sua ausência impedimento para a expedição da licença de instalação. Ou seja, a licença de instalação ela não é impedida, porém a licença de operação ela é. Então o que acontece? Esse plano, né, de conservação, no caso desses empreendimentos, ele tem que ser apresentado concomitantemente aos PBAs. O que são os PBAs? Normalmente são as condicionantes da LI, tá bom? Então é por isso que na LI ele está falando aqui, ó, que não constituindo sua ausência impedimento para a expedição da licença de instalação. Por quê? Porque a licença de instalação é um passo anterior à licença de operação. Mas para a operação, certo, do empreendimento é necessário a entrega do Plano Ambiental de Conservação juntamente com as condicionantes da LI, que são os PBAs. Tá? Não sei se ficou complicado. Se ficou, coloque aí nos comentários que eu tento fazer um vídeo só explicando essas questões. Vamos lá. Artigo 6º. Considera-se ainda de preservação permanente quando declaradas de interesse social por ato do chefe do Poder Executivo, ou seja, o presidente, as áreas cobertas com florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes finalidades. 1. Conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamento de terra ou rocha. Ou seja, pode essa área aqui, ó, não conter, né, não está descrita em nenhuma dessas outras que a gente falou até agora. Mas se o presidente da República, certo, declarar que essa área ela tem que ser APP, pois contém erosão e mitiga risco de enchentes e deslizamentos de terra e rocha, essa área automaticamente virará uma APP. 2. Proteger as restingas ou veredas. 3. Proteger as várzeas. 4. Abrigar exemplares da fauna ou flora ameaçadas de extinção. 5º. Proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico. 6º. Formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias. 7º. Assegurar condições de bem-estar público. 8º. Auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares. 9º. Proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional. Tá bom, pessoal? E aí, ó, na seção 2, dentro do capítulo 2, né? Capítulo 2, seção 1, e a seção 2 é do regime de proteção das áreas de preservação permanente. Então, vamos lá. O artigo 7º. A vegetação situada em APP deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título. A gente já falou isso no vídeo anterior. Não importa se a pessoa adquiriu uma propriedade com a APP devastada. Ela tem a obrigação de manter aquela vegetação intacta e de recuperar a APP também, certo? A obrigação legal existe. O que não existe ainda é uma cobrança efetiva, mas a obrigação legal existe. Pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Então não importa se a área é pública. A vegetação de APP deverá ser mantida. Então vamos lá. Parágrafo 1º. 1. Tendo ocorrido a supressão da vegetação situada em APP, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvado os usos autorizados previstos nessa lei. Tá vendo? É obrigação legal do possuidor, do proprietário possuidor,
realizar a recomposição da vegetação. 2. A obrigação prevista no parágrafo 1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio de posse do imóvel rural. Tá vendo? Parágrafo 3º. No caso de supressão não autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 2008, é vedada a concessão de novas autorizações de supressão de vegetação, enquanto não cumpridas as obrigações previstas no parágrafo 1º. Ou seja, houve supressão de vegetação não autorizada após essa data, então você não pode fazer nenhum tipo de supressão vegetal. Você não pode licenciar nenhum empreendimento que haja necessidade de suprimir a vegetação nativa, desde que o proprietário ele não cumpra esse parágrafo 1º aqui. Tá bom? Vamos lá. Artigo 8º. A intervenção ou a supressão da vegetação nativa em APP somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental previsto nessa lei. Então é comum a gente ver torres eólicas, né, aerogeradores em área de duna, em área de manguezal, certo? Dentro das APPs ali que margeiam cursos d'água natural. Por quê? Porque em caso de utilidade pública é permitido, tá? Embora lá dentro do estudo, né, quando a gente vai protocolar um EIA, os analistas ambientais normalmente ele falam, não tem outra solução, né? Não tem outra, a palavrazinha me fugiu agora, mas é outra opção locacional, tá? Então não tem como outra opção de locacionar essa torre aqui, por exemplo, em, sei lá, 50 metros para a direita, que já saía dessa APP? Não, tem. Então vamos mudar, entendeu? Aí, mas tem casos que não tem. Por exemplo, linha de transmissão, certo? Tem uma torre, né? São as autoportantes e as estaiadas. Não sei se vocês sabem a diferença. As estaiadas são aquelas que têm os cabos de aço e as autoportantes são aquelas que tem 4 pezinhos assim e tal. Então, uma torre daquela autoportante vai ser colocada aqui e a próxima a 500 metros. E esses 500 metros deu exatamente dentro de um APP, certo? Então, tem como mudar? Não tem. Então, vai ter que ser ali. Mas, se houver a possibilidade, né, a possibilidade de mudar, aí é bom mudar, tá? Então, vamos aqui. Parágrafo 1º. A supressão da vegetação nativa, protetora de nascentes, dunas, restingas, somente poderá ser utilizada em caso de utilidade pública, tá? Então, linha de transmissão, geração de energia, mineração é considerada utilidade pública. 2. A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em área de APP, de que trata o inciso 6, 7 do caput em seu artigo 4º, né? Vamos aqui no artigo 4º. Artigo 4º, tá? Artigo 4º. Cadê? Me perdi, tá aqui, ó. O inciso 6 e 7, né? Quais são os 6 e 7? Opa. 5, 6, tá aqui. Restinga e mangue, tá? Restinga e mangue. Então, a intervenção e supressão de vegetação nativa em APP, de que trata 6 e 7, poderá ser autorizado excepcionalmente em locais onde a função ecológica de manguezais esteja comprometida. Infelizmente, é basicamente toda a extensão do bioma. Infelizmente. Para a execução de obras habitacionais e de urbanização inseridas em projetos de regularização fundiária de interesse social em áreas urbanas consolidadas ocupadas por população de baixa renda. Tá? Parágrafo 3º. É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução em caráter de urgência de atividades de segurança nacional e obras de interesse da Defesa Civil destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas. 4º. Não haverá, em qualquer hipótese, direito à regularização de futuras intervenções ou supressão de vegetação nativa, além das previstas nessa lei. Artigo 9º. É permitido o acesso de pessoas e animais à área de APP para a obtenção de água e para a realização de atividades de baixo impacto
ambiental, tá? Então, o que é baixo impacto ambiental? Falamos no vídeo anterior, tá? É permitido o acesso de pessoas e animais em passar pela APP para beber água? Sim, é permitido, tá bom? Então, encerramos aqui o capítulo 2 da Lei 12.651 de 2012, mais conhecido como Novo Código Florestal. Tá ok? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu terei a maior satisfação em responder. Abraço!